Olá pessoal, vamos continuar a resolução da prova de matemática da UNEB 2023. Considerando-se que os operadores lógicos podem ter diversos níveis de complexidade e também diversas tabelas verdades, é correto afirmar: se os valores lógicos de A, B e C na expressão A ou B e C são respectivamente verdadeiro, falso, falso, então o valor lógico dessa expressão é falso. Bom, nessa questão, gente, não tem como chegar diretamente na resposta. Nós temos que analisar item por item para aí sim atingirmos o gabarito, né? Então, vamos analisar questão por questão. No item A, ele fala o seguinte: se os valores lógicos de A, B e C na expressão A ou B e C são respectivamente verdadeiro, falso e falso, então ele está falando aqui que o A ele vai apresentar um valor lógico, né? Verdade. Ele fala que o B vai apresentar um valor lógico falso e o C vai apresentar um valor lógico falso. Ok? Então, nós temos uma proposição lógica, né, composta em que nós temos aqui dois conectivos, o E e o OU. Ok? Então, nós vamos primeiro resolver essa aqui. Nós precisamos descobrir o valor lógico dessa expressão. E aí, Guilherme, como é que a gente faz? Olha só, vou construir aqui a tabelinha verdade para a gente analisar. Então, B, suponhamos que B represente P aqui, tá certo? Então, nós temos B aqui e C aqui, ok? Então, nós temos a tabelinha em que o chapeuzinho para baixo representa o E, aqui o OU, o OU, e aqui o Si, somente Si, ok? Mas nós estamos interessados apenas no E e no OU, então, essas duas tabelinhas. Então, olha só, se o B é falso, ele possui um valor lógico falso, e o C valor lógico falso, então a B tem um valor lógico falso e C tem um valor lógico falso. Então, na tabela verdade do E, se B e P e C forem falsos, então o valor lógico dele vai ser o quê? Falso. Já descobriu o valor lógico desse aqui, tá certo? Então, ó, eu preciso descobrir agora do A. O A ele falou que é verdade, ok? Então, nós temos o conectivo aqui, ó, verdade ou falso. Então, como que a gente faz? Olha só, se o A é verdadeiro, então vou apagar aqui no lugar do C, vou limpar isso aqui. Então, ele fala o seguinte, se o A é verdade e o B e C é falso, então verdade e falso, na proposição do OU, olha só, esse conectivo aqui que vai fazer diferença, vai dar o quê? Um valor lógico verdade. Então, o valor lógico disso daqui, ó, dessa expressão, tem que ser verdade. E ele fala que é falsa. Então, por isso, a alternativa letra A, ela não é verdadeira. Então, a gente não vai marcar a letra A. Vamos para o item B. No item B, ele fala o seguinte: ó, se os valores lógicos de A, B e C na expressão A e B e C são respectivamente falso, falso e verdadeiro, então o valor lógico dessa expressão é falso. Então, ele fala que o A vai ter um valor lógico falso, o B vai ter um valor lógico falso e o C vai ter um valor lógico verdadeiro. E aí, Guilherme, o que nós vamos fazer? Bom, como ele coloca a expressão A e B e C, a gente pode começar aqui primeiro, ó, por A e B, tá? Então, escrevendo aqui a tabelinha inferior, a tabelinha da verdade. Então, nós temos A e temos B, ok? Então, ó, A é falso, B também é falso. Então, nós estamos falando dessa última linha. Como é a proposição, o conectivo é o E, nós temos que analisar essa primeira tabelinha, tá bom? Então, ó, se os dois são falsos, o valor lógico dessa expressão é falso, ok? Então, até aqui, ok. O C, ele apresenta o valor lógico que verdadeiro. Então, como nós estamos falando da tabelinha do E, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, essa proposição tem que ser o quê? Falsa. Então, portanto, ó, isso daqui tem que ser falso. Ele fala isso na expressão?
Então, o valor lógico dessa expressão é falso. Então, ok, isso bate com o que nós analisamos na tabelinha verdade. Então, gabarito, letra B. Vamos analisar as demais. Se os valores lógicos de A, B e C na expressão A ou B ou C são respectivamente verdadeiro, então A representa verdade, B representa falso e C vai representar um valor, vai apresentar um valor falso. Então nós temos essa expressão, ó, A ou B ou C. Então vamos analisar primeiro isso aqui, tá certo? B ou C. Então construindo a tabelinha verdade, nós temos aqui que P representa B e Q representa C. Como é a tabelinha do OU, nós temos que analisar essa segunda, tá? Então, ó, se B e C é falso, ó, falso e falso, então no OU, isso daqui vai apresentar um valor falso. Nós já sabemos o A. O A ele apresenta um valor verdadeiro. Então, ó, tabelinha conectivo do OU. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, no OU a primeira é verdade, a segunda é falsa, então o valor lógico da expressão tem que ser o quê? Verdade. E ele fala que esse valor lógico é o quê? Falso. Então, esse item também não está correto, o item C. Vamos entender. Se os valores lógicos de A, B e C da expressão A ou B ou C são respectivamente falso, falso e falso, então o valor lógico dessa expressão é verdadeiro. Então, olha só, A ele apresenta um valor falso, B apresenta um valor falso e C apresenta um valor falso. Como nós temos A ou B ou C, então A ou B ou C, vamos analisar primeiro esses dois, tá? Construindo a tabela, nós temos aqui A, B, certo? Então, olha só, tabelinha do OU é a segunda tabela. O A é falso e o B é falso. Então, o valor lógico disso daqui vai dar o quê? Falso. Eu já sei que o C, ele apresenta um valor falso. Então, olha só, nesse caso, como é a do OU, FF tende a dar um valor o quê? Falso. Ok? Pela tabelinha, ó. FF vai dar um valor falso. E ele fala que é verdade. Então, ele mentiu na cara dura, né? Não pode ser a alternativa dele. Vamos ver a alternativa E. Se os valores lógicos de A, B e C na expressão A ou B ou C são respectivamente falso, 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 então o valor lógico dessa expressão é verdadeiro. Então ele fala que A é falso, B é falso e C é falso, ok? Como nós temos a expressão A ou B ou C, vamos analisar primeiro esses valores aqui, visto que C nós já conhecemos, que é falso, ok? Então, construindo a tabela, nós temos aqui A, B, tá certo? Então, ó, os dois são falsos. A é falso e B é falso. Na tabelinha do OU, que é a segunda tabelinha, isso daqui tem que dar um valor falso, ok? E nós já vimos, né, que quando os dois são falsos, na tabelinha do OU, o valor lógico da proposição tem que ser o quê? Falso. E ele fala verdadeiro. Então, esse item também está errado. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço. Valeu!